Tirania de Aço capítulo 736 configurando uma nova colônia nos dias que se seguiram ao ataque à tribo Tunzi, os Jaegers e Jag de comandos alemães estavam ocupados explorando o território. Eles cavalgavam pelas planícies sul-africanas, procurando recursos para capturar e alvos para atacar. Enquanto as unidades de operações especiais estavam explorando a região, os soldados alemães individuais e os membros da Guarda Imperial realizavam suas operações diárias, seja de sentinela ou construção. Todos trabalhavam juntos para construir um assentamento adequado nas margens do África do Sul. Honoria e sua tripulação atuaram como apoio. Seja lavando roupas, preparando refeições ou carregando munição em pentes de stripper e cinturões de metralhadoras, eles continuaram a realizar seus deveres, embora com um pouco de atitude. Eufron estava preparando uma refeição ao lado de Honoria e Malissa com as rações que receberam. Ela não pôde deixar de comentar sobre o estado das coisas e sua decepção com esta expedição. Eu não posso acreditar que estamos sendo tratados como um bando de donas de casa por esses malditos soldados. Onde desce o Kaiser, fazendo-nos lavar a roupa e preparar a comida. Somos exploradores e corsários, não empregadas. Honoria franziu o senho ao ouvir isso antes de dar um tapinha na testa da jovem. Ela estava descontente com as palavras da garota, mesmo que ela mesma estivesse decepcionada com suas atribuições. Ela lembrou a garota onde sua lealdade estava com uma voz severa. As ordens do Kaiser são absolutas. Lembre-se, estamos vinculados ao serviço da coroa. Se ele quer que façamos tarefas domésticas enquanto a colônia é montada, então é isso que faremos. Não se esqueça que devemos tudo o que temos a Berengar. Eufron fez beicinho quando ouviu uma repreensão tão dura, mas ela não disse mais uma palavra. Ela sabia que, sem o apoio da coroa alemã, eles não teriam navios, armas, treinamento ou a liberdade de explorar como bem entendessem. Toda sua riqueza era resultado de serem licenciados pelo Kaiser. Foi nesse momento que um tiro ressoou por todo o acampamento, interrompendo a conversa das meninas. Um franco-atirador postado na torre estava armado com um rifle G25 recém-fabricado, que tinha um escopo de 4 potências montado nele. Como membro da Guarda Imperial, ele, como Jaegers e Jag de comandos, foi o primeiro a receber o melhor equipamento. O homem gritou em gargalhadas enquanto acertava com sucesso um escoteiro africano com um tiro na cabeça brutal. Peguei um. Depois de dizer isso, ele prendeu o ferrolho de seu rifle, ejetando a caixa gasta para fora da torre de guarda antes de mirar em sua mira mais uma vez, verificando se havia mais alvos. Ele parecia estar feliz com seu trabalho como sentinela. Afinal, à medida que a Guarda Imperial expandia suas fileiras para uma organização paramilitar maior, eles se tornaram mais comumente empregados em perigosos teatros de guerra. O homem estava vestido com um uniforme árido baseado naqueles usados pelo alemão Afrika Korps da vida passada de Berengário. Enquanto os Jaegers e Jag de comandos usavam batas e capacetes de padrão camuflado complexo. O soldado alemão médio e o guarda imperial usavam capacetes, bonés de campo, blusas com mangas arregaçadas e um par de shorts. Juntamente com botas compridas e equipamento de carga de lona. Berengário usava um uniforme semelhante ao do franco-atirador enquanto caminhava corajosamente pelo acampamento ladeado por alguns de seus engenheiros. Eles estavam no processo de lançar as bases para a Fortaleza da Estrela que atuaria como a principal estrutura defensiva da colônia. Ele foi rápido em apontar as falhas no plano que eles estabeleceram inicialmente enquanto os castigava por sua falta de engenhosidade. Sua falha fatal neste projeto é a falta de proteção contra o oceano. Quem pode dizer que a colônia não é bombardeada por uma frota hostil? Precisamos de baterias antinavio espalhadas pelas fortificações da costa. Nós temos os meios para importar tais armas da pátria, então não me diga que não é uma possibilidade. O engenheiro-chefe manteve a cabeça baixa. Com o estado do poder naval mundial, ele honestamente não acreditava que tal artilharia avançada no litoral fosse necessária. Ele queria argumentar que, contra navios de madeira, artilharia de pequena escala como o EFK-25 de 7,5 centímetros que foi recentemente introduzido seria mais do que suficiente para destruí-lo. No entanto, Berengário insistiu que as fortificações costeiras tivessem poder de fogo capaz de tirar seus encouraçados, ou talvez até os mais novos navios de guerra da classe Linde que ainda nem haviam sido produzidos. Por que razão Kaiser tinha tais desejos, o engenheiro não sabia,
Mas ela não iria negar uma ordem do monarca. Berengar ficou um pouco paranoico depois de saber que ele pode não ser o único reencarnado neste mundo. Embora fosse improvável, como ele havia aprendido, o custo para reencarnar um indivíduo de outro mundo era grande para a divindade que o causou. Ele sabia que era possível que outra pessoa tivesse entrado neste mundo e pudesse criar uma ameaça ao seu império e suas colônias. Assim, ele garantiu que as defesas costeiras pudessem derrubar navios de guerra, se necessário. Obviamente, ele não educou seus engenheiros sobre seu medo dessa realidade potencial e, em vez disso, simplesmente insistiu que as colônias fossem defendidas contra qualquer possível ameaça, incluindo uma frota alemã desonesta. Por mais improvável que tal ameaça possa ser. Assim, os engenheiros foram forçados a redesenhar as defesas costeiras do zero para acomodar as baterias costeiras maiores e mais poderosas. Depois de dar aulas a estes engenheiros, Berengário voltou ao acampamento base, onde Honoria servia comida aos soldados. Os homens do exército alemão estavam felizes que mulheres tão bonitas os alimentavam. No entanto, as próprias mulheres usavam sorrisos forçados enquanto serviam as refeições. Claramente, eles não ficaram satisfeitos por receber ordens para realizar tarefas tão comuns. Berengário ficou na fila, como qualquer outro homem, mas quando os soldados perceberam que o Kaiser estava entre suas fileiras, eles se separaram dele voluntariamente. Por mais faminto que um homem estivesse, eles nunca permitiriam que o Kaiser esperasse na fila por comida como eles. Assim, Berengário foi rapidamente empurrado para a frente das fileiras, onde estendeu a sua bandeja para que Honora lhe desse um pouco de comida. Bem, Honoria, meu amor, parece que você está se divertindo. Honoria suspirou ante a observação sarcástica do homem antes de colocar a comida em sua bandeja. Ela só pôde responder com um sorriso forçado ao ouvir essas palavras. Claro, sempre vou gostar de qualquer tarefa que meu Kaiser exigir de mim. Berengário sorriu maliciosamente ao ver a mulher obrigando-se a ser respeitosa antes de lhe dar sua opinião honesta. Pare com essa porcaria e leve sua bela bunda para minha mesa de almoço. Tenho certeza de que outra de suas garotas pode cobrir seu turno para você. Honoria mordeu o lábio culpada enquanto olhava para as outras garotas que olhavam com adagas. Eles não podiam acreditar que ela estava prestes a deixá-los para continuar essas tarefas domésticas enquanto ela desfrutava de uma refeição com o marido. No entanto, em última análise, as ordens do Kaiser foram absolutas e ela obedeceu rapidamente, servindo-se de um prato antes de seguir seu homem até a mesa em que ele estava sentado. Assim como Berengário e seus soldados, Honoria e seus corsários estavam vestidos com o mesmo uniforme de padrão árido. Embora eles não usassem a insígnia do exército da Guarda Imperial, mas sim seu próprio logotipo especial. Berengário sentou-se diante de Honoria e jantou a comida que ela havia preparado, elogiando-a por seus esforços ao fazê-lo. Você fez bem, Honoria, eu sei que não parece, mas os trabalhos que vocês estão fazendo são ótimos para o moral. Os homens adoram ter um rosto bonito realizando suas tarefas para eles. Estamos longe de casa em uma terra estranha, cercados por selvagens hostis. Então vocês garotas deveriam se orgulhar do seu trabalho. Honoria suspirou ao ouvir isso. Ela sabia que as tarefas que estavam fazendo tinham um propósito a cumprir, mas ainda se sentia como uma dona de casa quando as fazia. Um destino que ela tinha feito grandes esforços para escapar. Berengário percebeu que ela estava decepcionada com esta expedição e decidiu animá-la com uma boa notícia. Espero que a sua arma de trincheira esteja bem conservada, porque em breve estarei partindo em uma missão. Eu quero que você faça parte disso. A palavra busca imediatamente intrigou Honoria, e ela rapidamente perguntou sobre os detalhes. Uma busca? Acabamos de chegar e você já está partindo. Pelo que? Berengário sorriu ao dizer isso antes de tomar um gole de seu cantil. Depois de fazer isso, ele orgulhosamente declarou suas intenções. Desde pequena, havia uma espécie que eu queria ter como animal de estimação. Infelizmente, as leis e restrições em casa não foram exatamente gentis com a ideia. Assim, nunca consegui realizar esse sonho. No entanto, renasci em um mundo onde posso fazer minhas próprias regras. Agora que estou aqui na África, pretendo levar um filhote de leopardo como meu animal de estimação e trazê-lo de volta à pátria, onde posso domá-lo pessoalmente à medida que cresce. O queixo de Honoria caiu ao ouvir isso. Ela não podia acreditar que o homem estava falando sobre sequestrar um filhote de gato grande e levá-lo de volta à pátria para criar como seu.
Essa foi uma ideia seriamente estúpida e perigosa. Mas, se alguém pudesse alcançá-lo, seria Berengário. A ideia de atravessar bem atrás das linhas inimigas para arrebatar um gatinho de sua mãe o encheu de emoção. Certamente era melhor do que qualquer coisa que ela havia planejado em torno do acampamento. Com isso em mente, ela acenou com a cabeça enfaticamente antes de concordar com o pedido do marido. Não diga mais nada, estou dentro. Apenas me diga quando vamos sair. Berengário sorriu ao ouvir isso antes de falar mais sobre seus planos. Depois de amanhã, partiremos com uma companhia de soldados. 2 metralhadoras, 2 morteiros e um monte de rifles. Assim como alguns vagões de abastecimento para mantê-los. Deve ser o suficiente para aniquilar qualquer bando de guerra selvagem que encontrarmos. Honoria assentiu com a cabeça, mas também implorou por uma condição própria. Apenas me prometa que posso levar algumas das minhas garotas comigo. Eles estão morrendo de vontade de alguma ação. Berengário pensou um pouco antes de erguer 2 dedos. Eu vou permitir que você traga 2 esquadrões. O resto tem que ficar para trás. Honoria ficou satisfeita com isso e beijou seu homem nos lábios antes de sussurrar em seus ouvidos. Obrigado, papai. Depois de dizer isso, ela fugiu. Tendo terminado sua refeição, ela pretendia dar à sua tripulação as boas notícias. Berengar só pôde ver seu belo traseiro saltar enquanto se afastava dele. Ele olhou para o horizonte com um sorriso no rosto. Finalmente, depois de 2 vidas, ele poderia reivindicar seu prêmio. Tirania de Aço capítulo 737 Unindo as tribos parte 2 A escuridão desceu do céu enquanto as nuvens cobriam a lua e sua luz. Tanto que a única forma de iluminação vinha das fogueiras do acampamento alemão. À distância, batedores da tribo que Bacari visitou estavam procurando por seus companheiros desaparecidos. Fazia dias desde que o chefe da aldeia havia enviado homens para observar os demônios brancos e suas ações. No entanto, apesar disso, eles nunca voltaram. A razão para isso era simples. Eles foram vistos e baleados pelos franco-atiradores que estavam no topo das torres de vigia alemãs. Tal era o destino de qualquer africano que fosse tolo o suficiente para se aproximar da recém-fundada colônia alemã. Berengário não tolerava espionagem e eliminava sem piedade qualquer um que chegasse perto de suas fronteiras. As tribos africanas que vinham procurar seus batedores perdidos misturavam-se à noite com sua pele escura, e por isso os soldados alemães não conseguiam localizá-los facilmente na paisagem mal iluminada. Assim, eles tiveram a sorte de escapar da ira dos franco-atiradores que atuavam como a primeira linha de defesa da colônia. O homem encarregado desses batedores era um homem relativamente alto e musculoso para um africano. No entanto, comparado aos soldados alemães que eram mais bem alimentados e tinham um treinamento superior de força e condicionamento, ele era severamente carente de estatura. Ele vestia a pele de um leopardo enquanto caminhava pela escuridão, levando seus homens em direção ao acampamento alemão. O acampamento em que os alemães ficaram era bem fortificado, com fortificações de terra e um sistema de trincheiras. Metralhadoras estáticas foram montadas nas trincheiras, que compreendiam uma mistura dos recém-produzidos MG-25S e os mais antigos MK-2 time de Guns. Os soldados nas trincheiras mantinham um olhar atento na escuridão, para o caso de serem atacados. O africano um tanto musculoso aproximou-se de um arbusto próximo, onde encontrou um cadáver de um dos batedores que eles enviaram antes. O poder do cartucho de 7,92x 57 mm que havia sido usado para tirar sua vida explodiu sua cabeça em picadinho. Ele estava completamente irreconhecível e, no entanto, o africano sabia que ele era um membro de sua tribo. O homem lamentou a morte de seu companheiro de tribo antes de olhar para a torre de vigia que ficava longe de sua posição. Uma distância tão grande entre ele e o acampamento alemão era surpreendente de se ver. Se um alemão testemunhasse isso, reconheceria imediatamente que estava a cerca de 1.200 metros de distância do campo. É claro que, para o africano, era realmente apenas uma longa distância, já que unidades de medida precisas eram um conceito estranho para seu povo. Para ele, não havia maneira viável para os demônios brancos matarem seu membro da tribo a tal distância. Por causa dessa simples descrença, ele cometeu um erro crítico em suas suposições e acreditou que os alemães haviam matado o batedor em combate corpo a corpo. Em sua mente, apenas o uso repetido de uma arma contundente poderia infligir ferimentos tão graves. De qualquer forma,
Ele sentiu como se tivesse cumprido sua missão ao perceber por que os batedores não relataram suas descobertas. Ele rapidamente reuniu os outros guerreiros em seu esquadrão e os informou de suas descobertas. Lunga está morto. Quem o matou quebrou sua cabeça em pedaços. Suspeito que os outros batedores também estejam mortos. Devemos relatar rapidamente esta notícia ao chefe. É claro que essas pessoas do mar não estão aqui com intenções pacíficas. Os guerreiros acenaram com a cabeça em concordância com essa noção antes de fugir na noite de volta para a aldeia de onde vieram. Eles não correriam o risco de ficar por perto e provocar a morte para reivindicar suas vidas. Mas alguns dias se passaram e os batedores chegaram à aldeia, onde eles foram rápidos para encontrar o chefe que estava em uma reunião com Bacari e o chefe de outra tribo. Parece que eles estavam em uma discussão acalorada sobre um conflito recente que a outra tribo teve com os soldados alemães. Esses demônios brancos estão perseguindo e matando nossos caçadores e forrageadores quando eles saem da aldeia em busca de comida. Tememos que eles pretendam lançar um ataque à nossa aldeia em breve. Eu entendo que você está esperando uma resposta de seus guerreiros sobre seus batedores desaparecidos, mas precisamos agir agora. Ou então essas pessoas do mar vão matar todos nós. Quando o africano um tanto musculoso entrou na sala, os chefes reunidos ficaram em silêncio, enquanto o líder desta aldeia falava perguntando sobre o que seus guerreiros haviam aprendido. Alguma notícia sobre os batedores desaparecidos? O guerreiro africano acenou com a cabeça enquanto cerrava os dentes. Ele explicou a situação da melhor maneira possível, mas ainda era uma perspectiva confusa. Encontrei Lunga, a cabeça dele foi esmagada em pedaços. Ele provavelmente foi emboscado ao observar o acampamento de longe. Seus ferimentos sugerem que um instrumento contundente estava envolvido, como um clube ou uma rocha. Bacari sabia que isso era um monte de besteira. Ele havia testemunhado pessoalmente o alcance e o ódio que as armas alemãs podiam causar à carne humana e não tinha medo de falar sobre sua opinião. Duvido que tenham usado um instrumento contundente. Essas pessoas são capazes de conjurar trovões e fogo para matar seus inimigos. Não sei a que distância o inimigo estava quando atacaram minha aldeia, mas o fogo cuspido de sua posição sugere que seus poderes têm um alcance muito maior do que nossos arcos. Eu não duvidaria se o inimigo tivesse matado esse Lunga da segurança de seu acampamento. Com os ataques à tribo Tunzi e os caçadores da tribo Zama, bem como o assassinato de seus batedores, podemos dizer com segurança que esses demônios brancos são uma ameaça à nossa própria existência. Sugiro que entremos em contato com as outras tribos da região e nos reunamos para discutir como vamos expulsar esses invasores de nossas terras. O chefe desta aldeia era um homem chamado Kusa, e sua tribo se chamava Nazi. Ele estava cético em relação às alegações de Bacari, especialmente depois que seus guerreiros reviraram os olhos com a ideia de que o inimigo poderia conjurar os elementos para lutar por eles. Claramente, eles não testemunharam tal coisa em sua jornada. No entanto, não havia dúvida de que esses invasores representavam uma ameaça significativa para as tribos locais. Se for esse o caso, ele pode achar em seu coração negociar com seus rivais de longa data uma paz temporária, para que eles possam expulsar a ameaça branca de suas terras. Ele suspirou pesadamente antes de acenar com a cabeça em concordância. Embora ele não quisesse fazê-lo, estabelecer uma aliança temporária com as tribos rivais para que pudessem se unir e resistir ao ataque alemão era a melhor solução. Assim, o homem respondeu afirmativamente às alegações de Bacari. Embora eu duvide que suas afirmações sejam precisas, devo admitir que não posso mais negar a ameaça que esses estrangeiros representam para nossa existência coletiva. É hora de nos unirmos e deixarmos de lado nossas diferenças por enquanto, para que possamos nos concentrar em um inimigo maior. Enviarei uma mensagem às outras tribos. A essa altura, eles também devem ter investigado os demônios brancos. Certamente eles terão chegado à mesma conclusão que nós. Bacari ficou frustrado porque ninguém o levou a sério, mas pelo menos os chefes das tribos Zamilas levaram a sério a ameaça dos demônios brancos. Ele acreditava que, juntas, as tribos da África Austral poderiam possuir o poder de expulsar os alemães dessas terras. Claro, ele desconhecia o poder real das forças armadas alemãs, ou o fato de que Berengário planejava usar esse conflito colonial como um campo de testes para alguns de seus armamentos mais atrozes. No entanto, se Bacari pudesse unir as tribos ao sul do rio Orange,
Ele poderia ter dezenas de milhares de guerreiros sob seu comando. Com uma força militar tão grande, ele acreditava que poderia sobrecarregar o pequeno número de soldados alemães que existiam atualmente na região. Claro, tal pensamento estava no mesmo nível dos antigos inimigos de Berengário, que subestimavam o valor das armas de fogo rápido. Uma coisa era certa: as tribos africanas não entrariam silenciosamente na noite. Eles lutariam contra seus invasores alemães com tudo o que tinham. Afinal, Berengário deixara claras suas intenções. Não havia espaço na África Austral para a população local. Seria uma colônia alemã, independentemente de quantas tropas a Alemanha tivesse que canalizar para a região ou quantas pessoas precisassem matar. Tirania de Aço capítulo 738. A primeira arma de destruição em massa do mundo. Jacob estava sentado no meio do campo de testes do Arsenal Real de Kufstein, que havia sido colocada em quarentena pelo uso de uma arma nova e secreta. Enquanto Berengar partiu em uma missão para domar o sul da África, ele deu ordens a Jacob e seu grupo de cientistas para desenvolver dois novos dispositivos. Assim, ele vinha trabalhando arduamente com o Departamento de Química de Kufstein para entregar um projeto finalizado capaz de ser submetido a testes de campo na África Austral. Na mão de Jacob estava o quinto protótipo que ele havia projetado para uma máscara de gás funcional. Este dispositivo foi feito com a ajuda dos escritos de Berengário, descrevendo os materiais necessários para o seu uso e como deveria funcionar. Esta máscara foi baseada em um desenho grosseiro semelhante à máscara de gás M38 que os alemães usaram na Segunda Guerra Mundial da vida passada do Kaiser. A razão pela qual Berengar ainda não havia implantado armas químicas no campo de batalha era realmente muito simples. Até recentemente, ele não tinha acesso à borracha necessária para fazer uma máscara de gás decente. No entanto, por causa do comércio com o Império Azteca, ele agora poderia obter grandes depósitos do material. Assim, ele pretendia aproveitar ao máximo seu novo suprimento de borracha para fabricar máscaras de gás para suas tropas em campo. Esta máscara veio em duas cores. Um era feio de grau, o outro era caqui. Essas cores foram projetadas para uso em ambientes florestais e áridos. O recipiente da máscara foi feito usando um sistema de filtragem de carvão ativado. Até agora, a eficiência dos vários protótipos de máscaras de gás havia sido determinada por meio de testes em humanos usando prisioneiros condenados à morte como cobaias. Após extensa tentativa e erro, ao longo de meses, Jacob e seus cientistas produziram a primeira máscara de gás funcional. Naturalmente, com a invenção da máscara de gás, também foram criadas as primeiras armas químicas. Atualmente, Jacob estava observando um grupo de soldados alemães usando máscaras de gás enquanto se preparavam para lançar um projétil de artilharia de 75 mm de um dos antigos canhões de campo FK-22. Considerando que esses canhões usavam os mesmos cartuchos dos novos FK-25 Fiel de Guns, eles sentiram que isso seria uma demonstração precisa sobre as capacidades atuais e futuras desses projéteis. Estes não eram projéteis comuns de alto explosivo. Em vez disso, esses projéteis foram projetados para dispersar um agente químico conhecido como gás cloro. O projétil fez uso de um agente explosivo que era pequeno o suficiente para explodir o projétil. Uma vez detonado, o gás cloro se espalharia pelo ar e mataria qualquer coisa com a qual entrasse em contato que estivesse desprotegida contra armas químicas. Apesar do fato de que os alvos estavam longe da tripulação de artilharia ou mesmo dos observadores, todos os presentes usavam uma máscara de gás enquanto testemunhavam o primeiro uso de uma arma química. O alvo era um grupo de 12 prisioneiros que haviam sido condenados à morte. Com um aceno de mão, Jacob fez sinal para que o projétil fosse disparado. A equipe de artilharia puxou a corda e disparou o projétil de artilharia em direção ao alvo. Fazendo uso dos fusíveis de proximidade recém-fabricados que permitiram que o projétil explodisse no ar, o projétil químico voou em direção ao alvo e explodiu no ar, espalhando o gás venenoso ao redor dos prisioneiros acorrentados a postes próximos. Imediatamente após a inalação do gás cloro, os prisioneiros sufocaram, pois seus pulmões foram envenenados pelo produto químico. Eles engasgaram, espirram, choraram e finalmente tiveram uma morte miserável, com expressões tensas em seus rostos. Em pouco tempo, a nuvem tóxica se dispersou com o vento, e somente depois que a situação foi considerada segura,
Os soldados que operavam o teste e os observadores tiraram suas máscaras. Ludwig esteve presente para a observação, apesar de estar próximo da aposentadoria. Ele queria testemunhar uma última manifestação antes de entregar sua renúncia ao Kaiser. Ele ficou realmente surpreso com a letalidade dessa arma e com a eficácia dela em aniquilar qualquer inimigo que a Alemanha encontrasse. Se alguém não usasse proteção especial, era praticamente morto, e apenas a Alemanha tinha acesso a essa proteção. Era o agente supremo da morte, e Ludwig, sendo um homem de uma época passada, temeu. No entanto, quando ele olhou para seu filho, que tinha um sorriso orgulhoso no rosto, ele não pôde deixar de temer o que o Império Alemão estava se tornando. Rumores de crescente brutalidade nos campos de batalha nas colônias chegaram aos ouvidos do velho. No entanto, agora o departamento que ele ajudou a fundar estava desenvolvendo armas tão horríveis. Ludwig estava começando a se perguntar se o Kaiser havia enlouquecido na busca de suas ambições. Armas como essas podem destruir cidades inteiras com pouco esforço. Na mente do engenheiro de armas envelhecido, tais dispositivos de guerra devastadores não deveriam ser possuídos pela humanidade. No entanto, antes que ele pudesse afirmar sua opinião para seu filho, ele havia criado algo que nunca deveria ter sido desenvolvido. Oficiais de logística cercaram Jacob. Esses homens eram do exército e da guarda imperial que queriam parabenizá-lo por seu mais novo projeto e perguntar sobre quando eles poderiam colocar armas tão magníficas em seus próprios ramos. Senhor Schmid, você prestou um grande serviço ao seu país. Você não apenas desenvolveu uma nova arma terrivelmente eficaz, mas também desenvolveu uma contramedida para garantir a segurança de nossos soldados e civis. Devo dizer que estou muito satisfeito com este resultado. Se posso fazer uma pergunta. Quando você pode começar a produção em massa dessas chamadas máscaras de gás e conchas de cloro? Jacob tinha um sorriso orgulhoso no rosto enquanto apertava a mão do oficial de logística antes de revelar seus planos para esses novos dispositivos. É a intenção do Kufstein Royal Armory iniciar a produção desses dispositivos nas próximas semanas e iniciar o envio para o teatro sul-africano nos próximos 2 meses. A coroa aprovou essas máscaras de gás e projéteis químicos para uso em testes de campo em sua campanha atual. Aparentemente, ele quer se livrar dos selvagens locais o mais rápido possível. Devo dizer que, por mais trabalho que eu tenha feito, nada disso teria sido possível sem as descobertas especializadas do Conde Aldo von Passau. Ele e seu magnífico departamento de químicos criaram os agentes químicos necessários para testar as máscaras de gás e serem empregados nas conchas. Aldo von Passau estava por perto, sentado ao lado de Ludwig. Embora tivesse supervisionado o projeto de armas químicas, ficou horrorizado com o resultado. Ele começou a aprender alquimia em uma idade jovem para ajudar a salvar vidas, e seus esforços no campo da química desde que ele jurou lealdade a Berengário fizeram exatamente isso. No entanto, esta foi a primeira vez que sua pesquisa foi usada para um efeito tão assustador. Arrependeu-se de oferecer a sua ajuda neste empreendimento, agora que sabia que Berengário pretendia usá-lo no campo de batalha contra alvos militares e civis. Ludwig poderia dizer pelo olhar nos olhos de Aldo que o homem tinha o mesmo processo de pensamento que ele, mas, infelizmente, os dois velhos só podiam sorrir e acenar. O desenvolvimento de armas químicas veio a mando do Kaiser. Se o monarca quisesse que essas armas fossem usadas contra alvos civis, nenhum protesto o impediria. Não que alguém fora da comunidade científica fosse protestar contra o uso dessas armas. Berengário era reverenciado entre o seu povo. Tanto que ele era praticamente um deus vivo. Ele os havia conduzido a um progresso tão grande que o povo não mais duvidava de seu julgamento. Enquanto Berengário dissesse que os selvagens contra os quais eles usavam essas armas mereciam um tratamento tão desumano, então o povo da Alemanha estaria gritando nas ruas em apoio ao exército e seu comandante em chefe. Neste dia, 7 de janeiro de 1426 no ano de Nosso Senhor. Aproximadamente 9 anos depois de Julian Weber ter reencarnado neste mundo, a Alemanha havia criado a primeira arma de destruição em massa do mundo. Uma arma que veria uso em massa na remoção das tribos sul-africanas de suas terras e causaria a morte de milhões nos próximos anos. Tirania de Aço capítulo 739 A grande aventura Safari Berengar carregou um clipe de stripper em sua carabina G25 Bolt Action antes de bater o ferrolho.
Todos os 5 cartuchos de sua munição 7,92x 57 mm foram carregados sem esforço no carregador interno. Depois de fazer isso, ele girou a trava de segurança antes de jogar a arma nas costas. Ele estava vestido com um uniforme de padrão árido, com uma blusa caque com as mangas arregaçadas, um par de shorts caque e um par de botas de couro marrom com um suporte de lona no tornozelo. Seu equipamento de carga era feito de uma mistura de lona e couro marrom, e abrigava suas bolsas de munição, cantil, baioneta e ferramenta de entrincheiramento. Adornando sua cabeça estava um capacete caque no estilo que teria sido usado pelo alemão Afrika Korps durante sua vida passada. Ele não era o único vestido dessa forma. Os soldados de sua guarda imperial que foram selecionados para acompanhá-lo nessa jornada também estavam vestidos com esse uniforme. Assim como Honoria, que habilmente adornou seu elmo sobre o cabelo cor de chocolate com um sorriso fofo no rosto. Ela fez uma pose elegante antes de pedir ao marido a opinião dele sobre sua aparência. Como estou? Berengário sorriu ao contemplar a beleza de sua princesa bizantina e acenou com a cabeça 3 vezes antes de fazer uma piada que ouvira em um antigo desenho de sua vida passada. Como uma prostituta francesa barata. O sorriso de Honoria imediatamente azedou quando ela olhou para seu homem com fúria em seus olhos verde-menta. Berengário foi obrigado a acalmar a ira da mulher ao lhe assegurar que estava apenas brincando. Estou apenas brincando. Na verdade, você parece uma linda deusa da guerra. Apesar das ações descaradas do homem, sua mulher ficou satisfeita depois de ouvir seus verdadeiros pensamentos e agarrou seu braço com o mesmo sorriso que ela usava anteriormente em seu lindo rosto. Berengário foi forçado a ignorá-la, enquanto seus soldados o encaravam. Porque não podiam trazer uma garota bonita para acompanhá-los em suas barracas durante as campanhas. Tais eram os pensamentos em suas mentes enquanto olhavam com inveja para seu imperador. Depois de sacudir Honoria de cima dele, Berengário se certificou de que seus suprimentos estavam devidamente embalados. Ao contrário de Berengário, Honoria preferia a arma de trincheira. Ela havia embalado várias balas poderosas para o caso de encontrarem algum jogo particularmente grande que precisasse ser derrubado. Não eram 700 nitro sprays, mas se ela atirasse toda a quantidade de balas de seu tubo no crânio de um elefante furioso, Berengário duvidava que durasse. Depois de garantir que ele e suas tropas estavam devidamente preparados, Berengário montou em seu corcel e agarrou as rédeas, impulsionando para fora do acampamento e para as planícies sul-africanas. Ele não tinha a menor ideia de como encontraria um filhote de leopardo, ou como iria arrancá-lo da proteção de sua mãe, mas estava determinado a fazê-lo. Assim, uma companhia de soldados e 2 esquadrões de corsários do sexo feminino cavalgaram para a pradaria sem apoio da base operacional avançada que havia sido estabelecida ao longo da costa. Enquanto cavalgavam pelas planícies, eles notaram todos os tipos de vida selvagem que eram completamente estranhos aos soldados alemães. A visão das girafas surpreendeu Honoria em particular. Ela não sabia como os animais tinham crescido pescoços tão longos. Berengário simplesmente sorriu ao ver o esplendor do rosto da jovem. Apesar de viajar por todo o mundo e ver muitos pontos turísticos, a mulher ainda podia admirar a beleza da natureza quando a via. Muitas das criaturas mais hostis, como os cães selvagens africanos e as hienas, mantinham distância do grande grupo de humanos. Talvez eles estivessem com medo das estranhas criaturas sobre as quais esses humanos montavam, ou talvez eles simplesmente soubessem que não eram páreo para os humanos, mas geralmente corriam quando viam o exército alemão pisado. Isto é, além de um bando específico de hienas que pareciam estar perseguindo o anfitrião alemão durante toda a jornada. Talvez fosse porque ele assistia muito Rei Leão quando ainda era criança em sua vida passada, mas Berengário não gostava particularmente de hienas. Assim, como ele testemunhou os vira-latas perseguindo ele e seu grupo, ele decidiu tirar alguns tiros nas feras através de sua mira. O estalo dos tiros e o zunido das balas ao passarem sobre as cabeças da criatura foram suficientes para assustá-los. Honoria franziu o senho para Berengar quando viu intimidando deliberadamente a vida selvagem local e o repreendeu por seu comportamento. Por que você faria isso? Berengário não podia admitir abertamente que sempre odiou hienas, pois seus soldados podiam ouvir e tirar conclusões precipitadas. Assim, ele simplesmente zombou antes de dar uma desculpa. Algo na aparência dessas feras me irrita. Honoria já podia adivinhar que tinha algo a ver com sua vida passada, e não questionou mais sobre suas ações hostis. Assim,
O grupo continuou sua jornada, em busca de qualquer sinal de um leopardo. Infelizmente, eles acabaram viajando sem rumo em território inexplorado. Depois de várias horas que se perdendo na selva, Berengário decidiu dar um descanso aos cavalos e estabelecer um acampamento. O grupo de soldados alemães acabou acampando em um platô dentro das montanhas. Berengário colocou 2 esquadrões de homens para atuar como sentinelas e manter um perímetro enquanto o resto deles armava suas barracas e preparava as refeições que comeriam. Enquanto os soldados alemães jantavam suas refeições na escuridão, um par de olhos azuis estremeluziu nas rochas acima. A fera a quem pertencia observou cuidadosamente os estrangeiros que invadiram suas terras, com uma pitada de inteligência em seus olhos que um animal selvagem como ele normalmente não deveria possuir. Podia identificar com precisão quem era o líder entre eles e podia sentir uma aura especial sobre ele. Por sorte, a escuridão foi suficiente para esconder sua pele manchada enquanto vagava lentamente, mantendo um olhar atento em seu alvo. Havia algo sobre o homem de um olho que achava desagradável. Embora não pudesse entender a língua que ele falava, podia compreender a linguagem do corpo humano e podia sentir que Berengário viera a esta cordilheira com um propósito em mente. Uma coisa era certa, este humano usava a marca de uma divindade estrangeira, e este gato podia sentir o cheiro a uma milha de distância. Porque os deuses de uma terra estrangeira iriam interferir na planície mortal, a fera não sabia. Não cabia a ele questionar os seres superiores. No entanto, não havia dúvidas de que a presença de Berengário nessas terras era claramente um ato de hostilidade e, assim, depois de observar as ações de Berengário e seu grupo por várias horas em silêncio, o gato deslizou pela noite para relatar ao seu mestre. A cerca de 5 quilômetros do acampamento de Berengário, o leopardo subiu ao pico mais alto da montanha, onde as nuvens se acumularam em seu pináculo. Acima dessas nuvens havia uma cabana redonda feita de arcos de arco-íris. Ao chegar a essa estrutura, o leopardo rugiu, sinalizando ao seu mestre que havia retornado. No momento em que esse som ecoou no ar, outro leopardo saiu da cabana onde olhou para a fera familiar antes de mudar de forma para uma beleza africana peituda. Esta mulher tinha longos cabelos trançados e pele negra como a noite. Ela olhou curiosamente para o leopardo antes de questionar seu retorno repentino. Não era sempre que seu familiar a visitava, pois a fera tinha uma personalidade um pouco gelada. Aziza, por que você voltou tão cedo? A fera chamada Aziza rosnou e rugiu por vários minutos. Pela expressão no rosto da mulher, ela podia entender claramente a criatura como se estivesse falando a mesma língua que ela estava acostumada. Sua sobrancelha se ergueu ao ouvir isso, antes de repetir o que o leopardo havia dito, como se estivesse questionando o que estava ouvindo. Você diz que um homem de um olho só com cabelos dourados, pele branca e olhos azuis entrou nestas terras em busca de algo, e que ele carrega consigo a dádiva de uma divindade estrangeira. Que bastardo enviou seu brinquedo para o meu domínio. Eu vou chegar ao fundo disso de uma vez. Depois de dizer isso, a mulher se transformou novamente na forma de um leopardo, onde falou na língua humana, dando um comando familiar. Leve-me a esses intrusos. Verei por mim mesmo porque decidiram me perturbar. O leopardo macho que agia como este familiar desta deusa sentiu sua espinha formigar ao ouvir que a mulher queria investigar pessoalmente este assunto. No entanto, uma ordem era uma ordem, e as ordens da deusa eram absolutas. Assim, ele pôde apenas suspirar antes de seguir o caminho para o acampamento de Berengário, onde o homem atualmente dormia em sua tenda. Berengário não sabia quando partiu nesta viagem que se intrometeria no território de uma divindade hostil, ou que atrairia sua fúria. No entanto, uma coisa era certa, essa deusa não ficaria satisfeita com o fato de Berengário ter invadido a África do Sul com a intenção de remover à força seu povo, que ainda nem havia começado a entrar no estágio de desenvolvimento que estava destinado a alcançar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.